Aviso aos navegantes. Em boa parte desta temporada, cruzaremos o país visitando só museus dedicados à literatura ou a personalidades ilustres. Apurem os sentidos e o GPS. Próxima parada. A fronteira onde o talento, a imaginação e a história se encontram. Povoado Malhada da Caiçara, a 30 quilômetros da cidade de Paulo Afonso, Bahia. À primeira vista, podemos reconhecer os cactos mandacaru, facheiro e xique-xique. E ao deixar o olhar vagar para mais longe, podemos avistar a imponente Serra do Umbuzeiro, compondo o cenário do sertão. Seguindo pela estrada e desviando da boiada. Percorrendo mais uns poucos quilômetros, uma construção de taipa chama a atenção de quem passa por aqui. E com a gente não podia ser diferente. A singela casinha é a nossa parada de hoje. Ela faz parte da história do cangaço brasileiro. O cangaço foi uma luta armada que ocorreu no sertão brasileiro no fim do século XIX até o início do século XX. De um lado, os cangaceiros, representando os sertanejos sem perspectivas. Do outro, a polícia volante, representando o governo e os poderosos coronéis. Alguns enxergam o cangaceiro como um fora-da-lei violento, que praticava roubos e cometia assassinatos deliberadamente. Outros veem o cangaceiro como um sertanejo sobrevivente de uma terra sem justiça, que se rebelava contra a opressão e a miséria sustentada pelos coronéis. O fato é que por 100 anos, bandos de cangaceiros aterrorizaram cidades e saquearam fazendas do Nordeste. Se você gosta de história do Brasil, aumenta o volume, porque você está num dos mais importantes roteiros do cangaço. Saindo do sítio do Tará, vindo aqui para a Malhada da Caiçara, onde não só os cangaceiros, mas todas as volantes policiais fizeram seus trajetos, suas perseguições, onde tiveram combates. E chegamos aqui justamente na casa da mulher que foi a mais importante para o cangaço, a cangaceira Maria Bonita. Acorda, Maria Bonita, levanta, vai fazer o café. E o dia já vem raiando e a polícia já está em pé. Hoje vamos visitar o Museu Casa de Maria Bonita, que guarda a memória da cangaceira mais importante e procurada de que se tem notícia. Maria Bonita, a esposa de Lampião, o rei do cangaço. Outro de herói, mas a polícia não estava nem um pouco a fim de filosofar sobre o assunto. O bando de Lampião era um dos mais procurados. Havia recompensa para quem capturasse ou fornecesse informações sobre ele e seu grupo. Estamos justamente aqui na entrada do Raso da Catarina, onde foi um dos grandes coitos de Lampião, de Maria Bonita e de todos os cangaceiros que andaram nessa região. O Raso da Catarina é uma reserva indígena da tribo dos índios Pancararé. E por aqui, nessa estrada, todos os cangaceiros fizeram passagem. O Raso da Catarina pertence ao município de Paulo Afonso. É uma estação ecológica localizada entre o rio São Francisco e o rio Vaza Barris, e é o lugar mais seco do estado da Bahia. O acesso é bem difícil, por isso os cangaceiros elegeram a região como o melhor esconderijo para os grupos. Nós estamos aqui no povoado chamado Juá, pertence a Paulo Afonso, e esse povoado foi o que mais deu cangaceiros para o grupo de Lampião. Entre homens e mulheres, 12 pessoas dessa localidade foram para o grupo, inclusive alguns que moravam aqui e que eram índios da tribo Pancararé. Hoje, o povoado do Juá virou ponto turístico, mas o turista tem que ser cabra macho. Durante o dia, a temperatura chega aos 40 graus, à noite cai para 10. Imaginou? E pensar que os cangaceiros muitas vezes só tinham o céu da Caatinga como teto.
Só de pensar, congelei. E como ponto de proteção aos cangaceiros e cangaceiras, foi uma localidade onde as mulheres, principalmente Maria Bonita e a cangaceira Dadá de Curisco, passaram muito tempo, porque os índios que conhecem os pontos que tinha água, que tinha caça, eles davam essa segurança para as mulheres e para o cangaço. Maria, Maria, bonita como a natureza, bonita como canta a água na quebrada da correnteza. Maria Gomes de Oliveira nasceu em 1911 no povoado Malhada da Caiçara, município de Paulo Afonso, Bahia. Foi criada junto com 11 irmãos num pequeno sítio da região. Aos 20 anos, depois de um casamento fracassado, torna-se namorada de Lampião e decide seguir com ele seu bando. Nasce assim o apelido Maria Bonita. Maria e o rei do cangaço ficaram juntos por 9 anos. Maria morreu em 1938, junto com Lampião e seus companheiros, numa emboscada feita pela polícia em Sergipe. Estamos aqui nesse museu, inaugurado em setembro de 2006. Esse museu que marca uma época do cangaço. Foi nessa casa onde nasceu Maria Bonita, onde viveu e onde conheceu o Virgulino Ferreira da Silva, o famoso cangaceiro Lampião. Ela rompeu todos os parâmetros de uma época para poder viver um grande amor no cangaço. Eu convido a todos a conhecer aqui o Museu Casa de Maria Bonita. Olê, mulendeira, olê, mulenda, e a pequena vai no bolso e a maior vai no bornar. Se chorar por mim não fica só se eu não puder levar. Coincidência ou não, uma das primeiras mulheres a entrar para o cangaço nasceu no dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Sua entrada no bando de Lampião não foi nem por sede de justiça, nem por rebeldia, mas sim por amor. Foi apresentada a Lampião por um tio dela, chamado Odilon Café, uma família que desse proteção ao cangaço. Então, chegando nessa casa, viu Maria Bonita, que estava separada do marido há 15 dias. Começou o contato através de uns lenços que ele deixou para que ela bordasse com o nome dele. E nesse espaço em que eles travaram esse contato, começou a paquera. E aí vem uma outra longa história no cangaço, que foi a entrada da mulher para esse meio, que era um meio só de homens e de homens bravos, como a gente conhece já a história. E, além dela, várias outras mulheres depois acompanharam seus companheiros para viver essa saga que foi tão referência no nosso Nordeste enquanto um fator histórico. Eu não sei por que cheguei, mas sei tudo quanto fiz. Maltratei, fui maltratado, não fui bom, não fui feliz. Não fiz tudo quanto falam, não sou o que o povo diz. O museu guarda fotografias e pertences de Maria Bonita que retratam esse momento da história nordestina. Esse é um banco original da época, é um banco que é muito comum, esse tipo de... Isso, aqui representa um carro de boi. Aqui a sala principal da casa. Nós temos várias fotografias da Maria Bonita aqui, ela fazendo pose, chapéu, mostrando o armamento. Aqui ela está com 2 cachorros, se aparecesse algum policial, eles latiam, atacavam e aí davam uma certa segurança. O cachorro também era uma coisa comum entre os cangaceiros. Todo grupo tinha um cão de guarda, se dizia. O Nordeste, ele é muito rico em cultura. E trazer as crianças para aqui, para mim, como educadora, é de suma importância. Para a gente saber realmente o que é que acontece hoje, a gente tem que saber o que era que acontecia no passado para a gente poder comparar. Nós temos aqui Lampião, Maria Bonita está aqui, o Juriti, que era um cangaceiro aqui também da região, e o Amoroso. É uma cena do filme onde eles estão tomando ali uma cachaça, o copo está aqui exposto, é uma cena do filme do Benjamin Abraão Boto. Se alguém tem que ser responsabilizado pelo acervo iconográfico existente sobre Lampião e seu bando, esse alguém é o fotógrafo Benjamin Abraão.
Foi ele quem convenceu o rei do cangaço a ser fotografado e filmado em situações pra lá de à vontade. Era um homem que havia sido secretário do padre Cícero, veio com um bilhete como se fosse pedindo, o padre Cícero pedindo para que Lampião se deixasse ser filmado. Em 1936, realizou essas imagens, lançou esse filme no Ceará, lá em Fortaleza. Depois a polícia foi e apreendeu esse filme. E o que era para ser 1 hora de filme virou minguados 14 minutos. Mas são as únicas imagens de Maria Bonita e Lampião e seu bando em movimento. Essa é uma foto que representa bem o que foi a convivência entre Lampião e Maria Bonita. É uma cena onde aparece ela penteando o cabelo dele e ele dando banho de perfume nela e relacionamento. Tiveram 4 filhos. Nós ainda temos uma viva, a Expedita Ferreira, que mora em Aracaju, reconhecida oficialmente. Expedita nasceu em 1932 e foi entregue a um casal com 20 dias de vida. Ela não conheceu os pais. Essa cena do filme representa mesmo o que foi essa questão do amor entre eles, que foi uma coisa que mudou um pouco da história do cangaço, também da história do Nordeste. Porque a mulher sair de uma vida familiar instável para viver uma luta, viver numa campanha, em conflito direto com a polícia, foi uma coisa assim que rompeu barreiras para uma época e que diferenciou a mulher nessa questão da história do Nordeste. De choro pego na rua, quem me fez andar aqui não é colega. No próximo bloco você vai conhecer o estilo do cangaço e também como foram as horas finais de Maria Bonita e Lampião antes de serem mortos e decapitados pela polícia. Fica aí, que a gente já volta. Hoje estamos visitando o Museu Casa de Maria Bonita, que guarda a memória da mais importante cangaceira do Nordeste brasileiro, Mulher de Lampião. O museu fica nesta casa onde ela nasceu, no povoado de Malhada de Caiçara, município de Paulo Afonso, Bahia. Paulo Afonso está localizado a 460 quilômetros da capital, Salvador, na região do cânion do Rio São Francisco. Olha esse verde esmeralda. A história, sua origem, remonta à década de 50, quando a Companhia Hidroelétrica do São Francisco começou a construir aqui as turbinas, as hidrelétricas que iriam gerar energia para o desenvolvimento do Nordeste. Se eu voltar um pouquinho mais o filme, você vai poder ver como era a cachoeira de Paulo Afonso, o local onde hoje está instalada a hidrelétrica. Os engenheiros tiveram que controlar e reverter o fluxo do Rio São Francisco. Operação nada fácil, ainda mais na década de 1950. O Rio São Francisco representa um oásis em pleno sertão nordestino. E ele está diretamente ligado com a história do cangaço. Ele servia de repouso, era água em abundância e até mesmo como localização geográfica. O velho Chico colaborou também na união do casal mais famoso do cangaço. Depois de um ataque frustrado em Mossoró, no Rio Grande do Norte, Lampião e seu bando atravessaram o Rio São Francisco, saindo de Pernambuco em direção à Bahia. E adivinha quem ele encontrou do outro lado? Maria Bonita estava nesta casa, onde agora funciona o Museu Casa de Maria Bonita, quando o Lampião entrou pela porta procurando abrigo. Foi amor à primeira vista e Maria decidiu seguir com ele na vida errante do cangaço. A casa, que foi palco da paquera entre o casal, com o tempo ficou danificada e teve que ser reformada para abrigar as memórias da cangaceira. O Museu Casa de Maria Bonita foi restaurado da mesma forma que era na época e se preservou muito da sua estrutura
principal e original, né? Você vê muito bem isso aí nos caibos, nas linhas e nas madeiras que estão entrelaçadas aqui por baixo do barro, esse barreamento. Em todas as estruturas você vê, como no caso dessa aqui, ela já meio carcomida, mas é toda original, vindo daquela época mesmo, da construção, quando eles fizeram ela na década de 1900. Maria Bonita se tornou o símbolo da mulher corajosa, decidida, que rompeu parâmetros de uma época para seguir um grupo que vivia à margem da lei. Virou exemplo para muitas mulheres. Com fotos e objetos, o museu traduz um pouco da personalidade da cangaceira. Vamos ver aqui agora a parte da sala, onde tinha uma mesa, onde eles faziam a refeição aqui. Onde vocês observam ela aqui com os bornais cheios de mantimentos, alimentação, roupas. Isso aqui é o Juriti. Juriti, que era um dos seguranças do grupo. E Maria Bonita, também você vê ele com armamento, os punhais, o mosquetão tá aqui. Ela com lampião na caatinga. Essa é uma parte do filme, eles estão caminhando e depois ele vem e puxa o punhal, como se fosse formando uma fila andando dentro da caatinga. Eu que me criei na pisada, vendo os cangaceiros na pisada, danço com sucesso na pisada de lampião. Temos o pote, que seria a geladeira daquela época, né? E a garrafinha para você botar em cima da mesa com água mais selecionada, mais fria. Maria Bonita está aqui, com um grupo também, Lampião gesticulando alguma coisa. E aqui nós temos a cozinha, a lenha, fazia o fogo, ali era o feijão, ia cozinhando nesse fogãozinho aqui de barro e com lenha. Não existia eletricidade, não tinha luz na época, não é? Então a luz era isso aqui, botava o querosene, umas cabaças tanto para pegar alimentação quanto para carregar água dentro da caatinga. O museu relata a nossa história, né? Qualquer lugar a gente conhece um pouco do lugar, da região, de toda a história do povo. As camas e tinha vários, vocês podem observar aqui, ó, vários tornos. Isso era para armar as redes. Como o quarto é pequeno, para caber as mulheres todas, tinha que fazer essa divisão de cama com rede. Tem uma foto onde você observa muito bem ela portando um revólver. Nós temos aqui um punhal e várias correntes de ouro com crucifixos. E aqui nós temos um baú, que o baú servia como se fosse o guarda-roupa. Ele é de madeira e em alguns momentos cobriam ele com o couro do boi. Dentro do baú, uma surpresa. Objetos que pertenceram a Maria Bonita e foram doados ao museu por seus familiares. Nós temos um punhal que pertenceu a ela, o cabo todo em prata, trabalhado no cinzel. Isso era obra dos cuteleiros da época, trabalhava com o cutelo, fazendo esse material que foi muito comum e muito divulgado, tanto entre homens e mulheres. E nós temos algumas peças. Essa pulseira de ouro aqui, Maria Bonita presenteou a uma coiteira da região, chamada Dona Generosa Gomes de Sá. Temos uma corrente de ouro, onde Maria Bonita deu para sua irmã, a Dondon, essa peça que remete àquele tempo, mostrando um pouco do que era aquele poderio em ouro que os cangaceiros usavam. As peças em ouro ostentadas pelos cangaceiros também eram compradas de ourives, que trabalhavam sob encomenda para o cangaço. Lampião e seu bando faziam o tipo ostentação. Exageravam no ouro, nas cores e acabamentos de suas roupas e acessórios. Uma outra foto, onde Maria Bonita está aqui embaixo, o cachorro ao lado dela. É uma cena onde ela está costurando, né, com uma máquina de mão, que aqui infelizmente não está aparecendo, mas é uma cena do filme. O fuzil de Lampião tem 5 laços da moça bonita. Olê, mulher rendeira, olê, mulher... O cangaço ditou moda. Maria Bonita costurava, mas parece que o estilista mesmo era Lampião. Agora, vamos
sair um pouco do museu para conhecer outro importante local para o cangaço. Vamos entrar à direita. Isso. Neste ponto, chamado de Lagoa do Mel, ocorreu um dos episódios mais famosos da história de Maria Bonita e Lampião. Essa pedra é um ponto de um fator histórico importante aqui na cidade de Paulo Afonso. Aqui marca justamente o local onde era a Lagoa do Mel, foi onde houve um dos maiores conflitos e confrontos, na verdade, entre cangaceiros e policiais. A polícia volante estava acampada neste local esperando pegar o bando de Lampião de surpresa. Mas o tiro saiu pela culatra. Os cangaceiros tomaram a frente no ataque, surpreendendo a polícia. Por coincidência, às 5 horas da manhã, o Zé Pretinho, que era um coiteiro da polícia, saiu para pegar um bode. E nesse intervalo da saída dele, os cangaceiros cercaram, pegaram os chocalhos. Os soldados até disseram, os sobreviventes, que achavam que eram os bodes que estavam chegando na hora. E aí já vem o tiroteio. No tiroteio, morreram 16 policiais e o irmão mais novo de Lampião, Ezequiel Ferreira. A polícia entendeu que Zé Pretinho, que havia saído do acampamento no momento do tiroteio, era o traidor. 5 dias depois dessa morte dos soldados, uma volante comandada por Douradinho passou aqui na região, pegou o Zé Pretinho, amarrou, trouxe à casa de Generosa e fizeram com ele um tiro ao alvo e depois esquartejaram. Ele foi enterrado aqui por Generosa, isso em 1931. Lembra da Generosa, que falamos agora há pouco no museu, que ganhou pulseira de ouro de Maria Bonita? Então, ela morava aqui no povoado da Baixa do Boi. Estamos aqui justamente na casa de Generosa Gomes de Sá, uma das maiores protetoras de Lampião e ainda família de Maria Bonita. Ela era uma mulher de posses, não existia esse tipo de construção em adobe. Tiveram que vir os pedreiros de Pernambuco para fazer essas construções aqui, que são 4 casas e a capela. Nessa sala aqui, por diversas vezes, quase toda semana, Lampião, Maria Bonita, o seu grupo, faziam os famosos bailes, os bailes perfumados, como se conhece. Vem Sabino, mais Lampião, chapéu quebrado e o fuzil na mão. Os bailes perfumados eram bailes de forró. Os cangaceiros aproveitavam a festa para conhecer as mocinhas do povoado da Baixa do Boi e região. Lá vem Sabino, mais Lampião, chapéu de couro, fuzil na mão. Durante 9 anos, Maria Bonita e Lampião escaparam de muitas emboscadas, mas ao amanhecer do dia 28 de julho de 1938, em Poço Redondo, sertão de Sergipe, a polícia volante, comandada pelo tenente João Bezerra, abriu fogo contra o grupo e conseguiu a cabeça do rei do cangaço, de sua esposa e seu bando. São as fotos das degolas, das cabeças degoladas, isso na escadaria da prefeitura de Piranhas, em Alagoas. Dizem que Lampião e Maria Bonita, assim como seu grupo, ainda dormiam na hora do ataque, que pôs fim à história do casal mais famoso do cangaço. Maria Bonita, bandida ou apenas uma mulher que lutava a favor dos mais fracos? Para responder, precisamos contextualizar o cangaço na história do Nordeste brasileiro. Aqui no Museu Casa de Maria Bonita, o importante são os registros para gerações do futuro. Agradeço ao programa Conhecendo Museus e convido a todos, estando aqui na região Paulo Afonso, na Bahia, nos fazer uma visita e vir conhecer um pouco mais dessa história que é tão nossa, tão sertaneja, por consequência, história do Brasil. Muito obrigado e espero vocês aqui. Pode esperar, porque nós vamos aparecer. E você também. Anota o endereço. Tchau, pessoal. Até o próximo museu.